A gente vai falar um pouco sobre bloqueio de ramo, né, tanto direito quanto esquerdo. Não vou contemplar a parte de bloqueios de fascículos, né, os M-bloqueios. Não vou falar muito sobre isso porque acho que o básico que a gente tem que saber são os bloqueios de ramos, tá bom? Então, primeira coisa que a gente fala de bloqueios, a gente tem que lembrar dessa anatomia de condução, mas o que vai importar para a gente aqui é a anatomia de condução dos ventrículos, né? Lembrando que sai aqui do nó átrio ventricular por meio do feixe de His e chega aqui no feixe de His, né? No septo interventricular ele se bifurca em ramo esquerdo e em ramo direito. Certo? Esse ramo esquerdo ainda tem subdivisões, né, que justamente são aqueles bloqueios que eu falei que não iria comentar aqui. Mas revisando, né, um pouco, essa divisão dos ramos e despolarização do ventrículo, ela vai me gerar 3 ondas. E ela gera 3 ondas justamente porque eu tenho o quê? 3 vetores. E esses vetores, eles têm uma ordem, tá? O primeiro vetor é este aqui com o número 1, que ele justamente corresponde à onda Q, que ele é devido que à despolarização do septo médio, né? É o vetor do septo médio. O 2, que é correspondente à nossa onda R, né? Ele é devido que à despolarização das paredes livres do ventrículo esquerdo. E o 3, ó, ele é aqui, ó, ele corresponde à nossa letra, o que? A nossa onda R. Que aí a gente finaliza, né? O QRS. O S, ele nada mais é do que o vetor basal. Beleza? Qual é a importância de eu saber isso? A importância é porque quando eu olhar aqui no eletro, né, de acordo com a posição dos eletrodos, eu consigo diferenciar, eu consigo ver as manifestações que vão acontecer nos bloqueios, certo? Olha aqui, ó. Por exemplo, vou pegar o V1 aqui, certo? Se eu for reescrever esses vetores nesse corte aqui, ele seria mais ou menos isso daqui, ó. Deixa eu pegar a caneta verde. O meu vetor 1, que é o vetor do septo médio, ele aponta para cá, certo? O meu vetor da parede livre do ventrículo esquerdo, ele aponta para cá e ele é muito maior, né? E finalizando o septo, o vetor basal, na verdade, desculpa, ele aponta mais ou menos nesse sentido aqui. E aí se eu pegar a derivação V1, eu vejo que a onda Q, né? Vou botar aqui, ó, Q, R, S. Eu vejo que o vetor de Q, né, vai em direção a V1. Por isso que aqui, ó, em V1 eu começo com uma onda positiva. Já o R, ó, ele corre do V1. Então, por isso que aqui é uma onda negativa. O S, ele está um pouco mais longe, ó. Então, V1 quase não capita, mas ele seria o que? Uma onda um pouco mais positiva. Ó, o V2 aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um tracinho positivo? Pois é, isso aqui é a onda S. Já se eu pego aqui, ó, V5, V6 e V5, olha como que as coisas mudam. Eu vejo a primeira onda que é a Q, ó, ela está indo fugindo do eletrodo de V6 e V5. Então, ó, eu gero uma onda negativa. Já a onda R, que é muito maior, está justamente indo em direção a V6 e V5. Olha o tamanho da onda que ela vai lá e forma. É uma onda muito maior, né? E já a onda S também está fugindo de V6 e V5, mas está mais próximo de V5 e V6, e por isso ele me gera uma onda S mais significante. Beleza? Ó, e negativa, né? Porque está fugindo. Tranquilo? De boa? Preciso que você lembre disso para a gente falar o que? Dos bloqueios, tá bom? Isso só foi uma revisão do vetocardiograma nos ventrículos. Agora vamos falar aqui, ó, dos conceitos de bloqueio. Primeira coisa que eu preciso que você lembre é que quando eu falo que o estímulo elétrico ele passa por um sistema de condução, ele vai passar por uma estrada o quê? Perfeita. Olha só, uma estrada perfeita assim você pode andar até com uma certa velocidade maior, né? Lógico que nos limites de velocidade, né? Mas pensa que essa estrada perfeita é o que? É o meu sistema de condução.
Então o estímulo pode passar rápido aqui. E aí o que vai acontecer no bloqueio de ramo? Eu vou esburacar essa estrada toda. Com a estrada toda lesionada desta forma, quando eu leso um ramo desse, o meu estímulo muitas vezes ele tem que diminuir muito a velocidade, né? Ele consegue passar, mas ele diminui muito a velocidade, ou em alguns casos, se os buracos são muito grandes, não tem nem como passar. Então eu tenho um bloqueio total. E aí até a gente entra, né, no conceito de bloqueios que antigamente eram mais usados, né? Bloqueio parcial, bloqueio total, e assim por diante. Eu vou comentar mais para frente porque, por exemplo, os meus professores não consideravam a questão do bloqueio parcial. Eles só falavam que em problemas de despolarização do ventrículo, né? Então, atraso em condução, essas coisas, eles só consideravam o bloqueio de ramo de fato, né? Beleza? E como que eu vou saber que teve um bloqueio de fato no eletro? Eu vou olhar para onde? Para o QRS, né? Quando eu tenho um bloqueio de ramo, o que vai acontecer com o estímulo? Eu lesei a estrada, então ele não vai conseguir passar direito. Se ele não consegue passar direito, ele vai demorar. Se ele demora, o que acontece com o QRS? Ele vai alargar, porque o estímulo está mais lento. E qual é o padrão de alargamento que a gente vai observar? Esse padrão tem que estar o quê? Maior do que 120 milissegundos. Beleza? Se eu tenho um QRS maior que 120 milissegundos, que é precedido de uma onda P, eu tenho que provavelmente um bloqueio de ramo. Beleza? Agora vamos conversar sobre cada bloqueio. O bloqueio de ramo direito e o bloqueio de ramo esquerdo. Basicamente, pessoal, quando eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, o meu vetor resultante vai em direção ao ventrículo esquerdo. Quando eu tenho um bloqueio de ramo direito, o meu vetor resultante vai em direção ao meu ventrículo direito. Guilherme, isso é muito confuso, não é? Você vai entender agora como é que isso funciona. Mas primeiro eu preciso que você tenha essa ideia geral que vai te ajudar muito. Bloqueei ramo esquerdo, o vetor resultante vai para a esquerda. Bloqueei ramo direito, o vetor resultante vai para a direita. Sabendo disso, com essa ideia inicial, vamos conversar sobre o bloqueio de ramo direito. Peguei essa imagem do Média Eletro, uma imagem muito feliz, uma imagem muito boa, muito didática. Mas primeiro, o bloqueio de ramo direito, ele é o mais comum de acontecer justamente porque o ramo direito ele é mais delgado do que o ramo esquerdo, tá bom? Então ele é muito fácil de ser lesado, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Bloqueei o meu ramo direito, não tem estímulo passando pelo ramo direito. Todo o estímulo vai chegar aqui, ó, pelo meu ramo esquerdo e vai descer. E aí, ó, o tanto que é interessante, o bloqueio de ramo direito, ele não vai alterar nada no início do meu QRS. Porque, ó, ele desce pelo ramo esquerdo e vai lá e despolariza o vetor de septo médio. Olha aqui, ó, septo médio em V1, ele tem o que? Uma onda negativa, né? E em V6, desculpa, em V1 ele tem uma onda positiva bem pequenininha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu rabiscar bem aqui, ó. Em V1 ele tem uma onda positiva e já em V6 ele me gera o que? Uma onda negativa. Isso aqui é o que? É a despolarização do septo médio. E aí, ó, o estímulo vai descer por todo o ventrículo e vai despolarizar as paredes livres do ventrículo esquerdo. E vai me gerar, ó, esse vetorzão grandão, que é o vetor da parede livre do ventrículo esquerdo, que vai ser visto, ó, no V1 como uma onda negativa e no V6 como uma onda positiva, que é justamente o que? Por enquanto a gente teve a onda Q, e aqui a gente teve o que? A onda R e a onda R. Beleza? Por enquanto eu tive o QR. Beleza? Tranquilo. E aí, pessoal, quando eu despolarizei todo esse meu ventrículo esquerdo, o que vai acontecer? O ventrículo esquerdo ele vai olhar para o ventrículo direito, que é o amigo dele, e não está despolarizado. Então ele fica com dó.
Então ele vai pegar o estímulo dele, ó, que despolarizou ele, e vai mandar para o ventrículo direito. Só que qual é o problema? Esse estímulo ele não tem uma via de condução patente para isso acontecer. Então esse estímulo vai célula a célula. E essa célula a célula é muito mais demorada porque a gente vê, né, na fisiologia eu tenho uma resistência maior. No sistema de condução não, esse estímulo é um tapa, é rapidão, célula a célula ele demora. Então, ó, um estímulo que estava aqui no ventrículo esquerdo, ele parte totalmente para o ventrículo direito. E aí, ó, quando eu falei para você o seguinte, ó, quando eu tenho um bloqueio de ramo direito, olha aqui o resultante indo para a direita. Isso acontece porque o esquerdo fica com dó e manda ele para a direita. E aí ele forma esse vetor anômalo novo aqui que a gente está vendo, ó. E ó, olha para que rumo ele está indo. Ele está indo para o rumo de V1. Se ele está indo para o rumo de V1, ele fica positivo, ó. E tá vendo que não é passado de célula a célula? Então ele é mais lento, ó. Ele demora mais. Já se eu olhar aqui, ó, em V6, ele está o que? Correndo de V6, está indo para o rumo de V1. Então em V1 ele vai me gerar o que? Uma onda negativa e demorada, né? Porque é célula a célula. Beleza, pessoal? Ah, Guilherme, então vai ter essa particularidade? Vai, ó. Se eu pegar aqui, ó, como que vai formar o V1? V1 primeiro vai formar a onda R, né? Que, entre aspas, seria a onda Q, quando a gente fala de vetor, né? Mas a definição de onda Q é a minha primeira onda negativa, né? A gente viu isso na aula de ECG normal. Toda onda, a primeira onda positiva, a gente sempre vai chamar ela de onda R. Então a gente chama isso aqui de onda R. E aí eu tenho o S normal, né? Que é a minha primeira onda, no caso, a minha segunda onda negativa logo após o R, né? E aí olha só que interessante, eu tenho uma segunda onda positiva, que é do vetor anômalo. Beleza? Que é do vetor do ventrículo direito, que o esquerdo mandou para ele. Como é que vai funcionar aqui, ó? Eu tenho a primeira onda, né? A primeira onda Q. Primeira onda negativa a gente chama ela de Q. E a primeira onda positiva a gente chama ela de R, né? Tranquilo, até aí tudo bem. Então, ó, depois disso eu vou ter a despolarização do ventrículo direito, que o esquerdo manda para o direito. No momento que ele manda para o direito, ó, eu gero essa onda negativa estranha, ó, inclusive maior, que a gente chama isso de onda S. Então eu tenho o que? Um QRS, ó. QRS. Ah, Guilherme, mas é um QRS anômalo. É. E aí é até interessante porque a gente dá um macetezinho para você lembrar do bloqueio de ramo direito quando você olha para V1. V1, ele tem essa morfologia de RSR que parece o que? Uma orelha de coelho. Olha só, se você for desenhar aqui, ó, um coelhinho, ele tem o que? As orelhas desse jeito, ó. Beleza? Então isso aqui a gente chama o que? Em V1 a gente tem a orelha de coelho. Isso no bloqueio de ramo direito, no BRD. Beleza, pessoal? Tranquilo? Isso é importante da gente lembrar. Sempre quando eu for avaliar um eletro, quando eu chego na parte de avaliar o tempo, né, do QRS, eu vejo que esse QRS está alargado, eu logo olho para a morfologia de V1 e para a morfologia de V6. Se em V1 eu vejo esta escalinha, se eu vejo essa orelha de coelho, opa, eu tenho um bloqueio de ramo direito. Em V6, se eu vejo essa morfologia de R e esse Szão aqui estranho, opa, eu tenho um bloqueio de ramo direito. Me dá um exemplo, Guilherme? Doe. Olha só esse eletro aqui, ó. De cara eu vejo que o que? Esses QRS estão o que? Muito demorado, ó. Certo? Vamos dar um zoom aqui pra gente ver. Vou dar um zoom em V1. Olha só. Tenho um quadradinho. Tenho um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos, quatro quadradinhos. Esse QRS aqui, ó, ele está demorando mais ou menos 160 milissegundos para acontecer.
certo? Então eu tenho um bloqueio de ramo. Que tipo de bloqueio? Eu vou olhar V1, né? Primeiro, eu vejo aqui, ó, que eu tenho a orelhinha de coelho. Se eu tenho a orelhinha de coelho, isso aqui é o que? Um bloqueio de ramo direito. Vamos ver V6? Olha o V6 aqui, ó. O V6 eu tenho o que? O que não ficou muito pronunciado aqui, mas eu tenho uma onda R e essa S-zona aqui estranha, ó, onde eu tive toda a despolarização das paredes livres do ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo depois mandou a despolarização para o ventrículo direito, ó. E como o ventrículo direito foi célula a célula, ela demorou mais. Tá vendo? Que ela é mais estranha. Então é desse jeito que é o bloqueio de ramo direito. Muito mais comum que o bloqueio de ramo esquerdo, tá? Justamente por causa de que? Por ramo direito ser um pouco mais delgado, mais sensível, certo? Vamos falar agora do bloqueio de ramo esquerdo, seguindo a mesma linha de raciocínio e usando a imagem do médio elétrico, que é uma imagem muito boa. O que vai acontecer? Eu vou bloquear aqui o ramo esquerdo. Então o estímulo total vai descer pelo ramo direito. E aí você pensa o seguinte, o ramo esquerdo ele era mais delgado, mais fino. Logo ele sofria mais lesão. Só que, além disso, você tem esse ramo esquerdo, pelo fato dele ser mais fino, ele não aguenta tanta corrente. Beleza? Ele não aguenta tanta corrente elétrica, não aguenta tanto estímulo. Então, majoritariamente, normalmente, o estímulo desce pelo ramo esquerdo. É maior. Então, se eu bloqueio o ramo esquerdo, vai descer todo pelo ramo direito. E aí, ao contrário do bloqueio do ramo direito, que eu só alterava o final, aqui não. O bloqueio de ramo esquerdo altera desde o início. Pelo fato de descer pelo ramo esquerdo, eu tinha o que? O vetor do septo médio. Aqui não, ó. Eu vou ter a formação, em vez do vetor do septo médio, eu vou ter a formação do vetor do septo baixo. Que, ao contrário do que do minha despolarização do septo médio, era em direção ao ventrículo esquerdo, né? Sair despolarizava daqui para cá. Aqui não, no septo baixo despolariza da direita para a esquerda. Então a gente tem esse primeiro vetor, ó, apontando, ó, para baixo e para a esquerda. Depois, ó, eu tinha quem? Eu tinha o vetor de despolarização das paredes livres do VE, do ventrículo esquerdo. Agora não, eu vou ter o que? A despolarização da minha parede ventricular direita e o restante do septo, né, que a gente chama de septo residual. Então eu vou ter toda a despolarização do ventrículo direito e do septo residual. Esse ventrículo direito despolarizado, ele olha para o amigo do ventrículo esquerdo e fala: pô, cara, vou te mandar o estímulo. E aí ele manda o estímulo para o ventrículo esquerdo, ó, célula a célula. E aí vai gerar esse outro vetor verdezinho aqui. Olha só que interessante. Eu tive aqui, ó, o septo baixo apontando para a esquerda, o vetor do VD com septo residual também para a esquerda e o que? O vetor resultante de célula a célula também para a esquerda. Se eu pegar aqui V1, eu tenho até um iniciozinho de onda positiva aqui, ó, mas a sua maioria é o que? É negativa, porque os três vetores estão fugindo de V1. Beleza? Tranquilo? Já quando eu pego V6 ou V5, principalmente V6, eu tenho o que? As ondas indo, os vetores indo em direção ao que? Ao lado esquerdo. Então eu formo o que? Uma única onda R. Por quê? Porque todos os vetores estão indo em direção a ele. Beleza? Aí a gente até fala, né, que eu tenho no bloqueio de ramo esquerdo a formação em V6 da onda R pura. E aqui eu chamo o que? A formação do Rzinho e da onda S. Aqui eu tenho a formação de um RS e aqui eu tenho a formação de uma R pura. Beleza, pessoal? Isso é o bloqueio de ramo esquerdo. Muita gente costuma chamar essa aqui em V6 de despolarização de onda em torre, tá bom? Então V6 no BRE eu tenho o que? Uma despolarização com onda em torre, o R puro, tá bom?
Contudo, alguns segundos antes de gravar essa aula eu vi um livro falando que de torre estilizada, justamente por causa do que? Desse entalhezinho que eu tenho aqui, beleza? Que eu tenho aqui o septo, a despolarização do VD, ele começa a cair, depois vem o que? O resultante do ventrículo esquerdo que o VD joga para ele, né? Por isso que faz esse entalhezinho. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos dar um exemplo? Achei esse eletro aqui. Olha só, o que eu observo? Eu observo que o meu QRS aqui em D1, ele tá dando quase o que? Um quadradão. Beleza? Isso não é normal, tá? Então eu tenho aqui um alargamento do QRS. Olhando aqui, parece que são 4 quadradinhos, então ele está com aproximadamente 160 milissegundos. Então caracteriza um bloqueio de ramo, né? Qual ramo? Vamos olhar aqui em V1. Em V1, o que eu observo? Eu observo uma onda S pura. Olha aqui, ó, somente ela. Isso é característico do bloqueio de ramo esquerdo. Beleza? Já que em V6, ó, eu vejo uma torre estilizada. Olha só, pá. Eu vejo uma torre estilizada. Isso é característica de quê? De bloqueio de ramo esquerdo. Guilherme, como é que você lembra? Eu lembro assim. ER puro só tem uma única coisa, é bloqueio de ramo esquerdo. Ah, tá bom, mas isso você falou até agora. Eu lembro que o ventrículo esquerdo ele é o mais importante de todos, né? Por isso que inclusive que quando a gente avalia, né, isquemias, a nossa preocupação maior é o que? É com o ventrículo esquerdo, né? Porque é ele que manda o sangue para o corpo para fazer as demais funções, né? Beleza, Guilherme, entendi, tranquilo. Então, se ele é o principal, todas as ondas vão ser dedicadas a ele. Se tudo é dedicado a ele, ele faz o que? Uma única onda. Se eu olho nas derivações direitas, eu vejo uma única onda negativa. Por quê? Porque a direita não gosta da esquerda, né? Então fica negativo. Já se eu olho nas derivações esquerdas, eu crio uma única onda positiva. É assim que eu lembro. Ah, Guilherme, como que você lembra o que? O bloqueio de ramo direito. Gente, se eu lembro do esquerdo, eu vou lembrar da orelhinha de coelho do outro. Se eu vejo um alargamento de QRS, certo? E não é S pura ou R pura, pô, provavelmente é um bloqueio de ramo direito. Provavelmente. Beleza? Tranquilo? Pessoal, isso que eu tinha para comentar com vocês sobre bloqueios de ramos. Não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram. Estou postando direto alguns resumos sobre as matérias que eu tenho estudado. Além disso, tem alguns videozinhos, eu comento algumas coisas, beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até mais.